Relentless Be Evoke, vamos junto na jornada do Alta Performance. Já passamos pelo box, complexidade, flexibilidade cognitiva e agora a relação com o medo. No box anterior dei uma introdução falando do que iríamos ver, aparentemente nesse box relação com o medo, uma disciplina e um conceito transdisciplinar. O que eu queria dizer agora acho que é bastante relevante até para a gente entender um pouquinho do que vem a ser esse conceito, relação com o medo. E para a gente falar de relação com o medo, eu gostaria simplesmente de frisar duas coisas importantes. Mas antes disso, a nossa vinheta. Relação com o medo, eu gostaria de separar dois conceitos importantes, ao menos para essa disciplina, ao menos para esse conceito. Relacionamento e relação. Aparentemente são duas palavras que são sinônimas uma da outra, mas para a disciplina eu gostaria que nós separássemos um pouco. Nós colocássemos da seguinte forma: como relacionamento fosse uma relação de duas vias, quando você se relaciona com o objeto e o objeto se relaciona com você. E relação, um contato ou uma relação de uma única via, onde você se relaciona com o objeto, porém o objeto não se relaciona com você. Por que isso é importante? Como um exemplo apenas simples, e para dar um pouco de contexto, seria como uma engrenagem de um motor, ou a engrenagem de uma bicicleta. Quando você fala da coroa e da catraca, se chama isso de relação. Há uma relação entre a quantidade de dentes da coroa e a quantidade de dentes da catraca. Você não fala que é um relacionamento entre a coroa e a catraca, é uma relação de um para tantos, de tantos para um. Então há uma relação. E no contato de humanos, a gente usa relacionamento. Por que eu quero usar essa distinção? É importante para nós porque eu quero que ao longo desse box você compreenda os seus medos, que você consiga ter uma mínima compreensão do que vem a ser medo, e principalmente medo dentro das organizações, medo dentro do conceito negócio. O meu objetivo, já disse no box anterior, que não é trabalhar o medo terapêutico, mesmo que a palavra medo passe por aí, mas a gente não vai falar do medo. Então, essa distinção se faz importante com relação a relacionamento e relação. Então, nós iremos falar de relação com medo numa condição onde você consiga ter essa relação, ou seja, um contato de duas vias. O medo se relaciona com você e você se relaciona com o medo. Não, nós iremos nos relacionar com o medo, mas o medo não irá se relacionar com a gente. Quer dizer que eu irei compreender o medo, mas o medo não irá me compreender. Eu acho isso importante. Segunda coisa, eu gostaria de definir o medo com vocês nesse primeiro momento. Então, qual é a definição de medo que nós iremos adotar para a disciplina? Então, o medo é a preocupação com o risco e a incerteza sobre a possibilidade de êxito em determinadas situações. O medo é um julgamento do que há um perigo real ou potencial em determinada situação. O medo ainda é o nome que se dá à incerteza, a ignorância da intimidação e do que se deve ser feito, do que se pode e não se pode fazer para pará-lo ou enfrentá-lo. O medo ainda é mais assustador quando difuso, disperso, desvinculado, desancorado, sem endereço e ainda sem motivos claros. Então, essa é a nossa definição básica de medo. Por fim, só para a gente terminar esse box com uma coisa clara, a maioria dos autores vão colocar o medo sobre três perspectivas básicas. Um medo físico, um medo racional e um medo externo. Por mais que os autores coloquem
4, 5, 6 medos, a gente sempre vai ver medo nesses 3 lugares. Ou ele está fora, ou ele está dentro de uma racionalidade, ou ele é um medo biológico. Tá? Então, apenas para que você fique um pouco à vontade, relação é isso que significa para a gente. Então a gente vai falar de uma disciplina chamada relação com o medo, e o medo é essa característica, né, de desassociação, né, essa característica de difuso, porque existe, a gente vai falar algumas coisas sobre risco, medo, estresse, a gente vai navegar em todo esse conceito. No próximo box eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre as definições de medo, medo organizacional, e a gente vai nessa direção até a gente submergir lá na frente, falando sobre como lidar com isso de uma forma mais alargada e abrangente. Te vejo no próximo.